crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Valéria. Que bom que vocês estão aí para participar juntos de mais um culto para nós adorarmos a Deus e aprendermos a sua palavra. E eu tenho uma novidade, crianças, no dia 10 de julho, no sábado, às 3 horas da tarde, nós teremos aqui na igreja a nossa live. Vocês vão assistir de casa, mas nós estaremos aqui ao vivo. Faremos a EBF, a Escola Bíblica de Férias, que traz por tema Forte no Senhor. Ai, vai ser muito legal, vocês não podem perder. Coloquem aí na agenda de vocês. Dia 10 de julho, sábado, 3 horas da tarde. E ainda teremos sorteios de muitos brinquedos. Ai, vai ser muito legal. Nós esperamos vocês. Bom, então, para nós começarmos o nosso culto, vamos conversar com Deus e agradecer a Ele por estarmos aqui. Vamos lá? Fechem os seus olhos. Papai do céu, eu te agradeço por esse dia tão lindo que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado por este culto. Abençoe todas as pessoas que estão assistindo e também todos os nossos professores. Fala comigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, crianças. E agora nós vamos ficar de pé. Vamos cantar, que hoje o nosso culto vai ser bem animado. Vamos lá! Morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. A paz do Senhor, crianças! Tudo bem? Agora nós vamos para a nossa hora da história de hoje. E é uma história tão bonita da Bíblia. A Bíblia é recheada de histórias especiais. Olha, pensa comigo. Se você pudesse pedir qualquer coisa, você poderia escolher algo que o seu coração deseja muito. Nós falamos com Deus em todos os tempos. Nós podemos falar com Deus quando nós acordamos, antes das refeições, antes de dormir, não é mesmo? Em qualquer tempo nós podemos falar com Deus e Ele nos ouve. A Bíblia nos conta a história de um homem que se chama Salomão. E Salomão, ele era obediente à palavra de Deus. Ele obedecia ao pai dele. Salomão era filho do rei Davi. E ele, naquela época lá atrás, ofertavam a Deus sacrifícios, porque Jesus não tinha vindo ainda.
Então, os sacrifícios eram uma forma de pedir perdão pelos seus pecados. E certo dia, a Bíblia nos conta que Salomão, ele fez o sacrifício ao Senhor e ele foi dormir, foi descansar. Quando ele estava descansando, Deus falou com ele. Crianças, Deus pode falar conosco de diversas formas, através da Bíblia, quando nós oramos, em sonhos, que se chama revelação. E neste dia, Salomão, quando estava dormindo, ele teve um sonho, uma revelação. Nessa revelação, Deus perguntou para Salomão o que ele queria. Disse: pede-me o que você quiser. Olha que coisa especial, pedir o que você quiser. Ele podia pedir muitas riquezas, ele podia pedir que os seus inimigos fossem entregues nas mãos dele. Também ele poderia pedir para viver muitos e muitos e muitos anos. Mas sabe o que Salomão pediu ao Senhor, criança? Sabedoria. Sabedoria para distinguir o que é bom e o que é mal, o que era agradável aos olhos de Deus e o que não agradava ao Senhor, porque ele reinou e ele queria governar com justiça. Deus ficou muito feliz com o pedido de Salomão, porque ele pediu algo muito importante e especial. E sabe o que Deus respondeu para ele? Como você me pediu sabedoria, te darei também riquezas. Não terá nenhuma pessoa na face da terra mais sábia do que você. E Salomão foi um rei muito importante, foi muito rico, fez coisas importantes na história, e a gente sabe que até hoje não existiu uma pessoa tão sábia quanto Salomão e nem existirá, porque isso foi promessa de Deus na vida dele. Ele soube fazer escolhas, ele soube pedir para Deus algo importante para a vida dele. Nós, no nosso dia a dia, também fazemos escolha com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, quando nós escolhemos obedecer a palavra de Deus. E isso nós escolhemos, por exemplo, quando nós falamos. Existem coisas que desagradam ao Senhor, que deixam com que nós falemos palavras, olha aqui essa boquinha, ó, triste, coisas que desagradam ao Senhor. Mas, como eu sou sábia e sei o que agrada ao Senhor, eu não vou falar palavras torpes, eu não vou xingar. A minha boca vai ser para louvar ao Senhor, minha boca vai ser para falar coisas boas para as pessoas que estão do meu lado, minha boca é para agradecer ao Senhor. Isto é sabedoria, crianças. Eu escolho também aonde eu posso ir. É qualquer lugar que a gente pode ir? Não, tem lugares que desagradam a Deus. Então, os meus pés não podem ir em qualquer lugar. Balada, funk, bares, coisas que me afastam de Deus. Mas, como eu tenho sabedoria e vou pedir ao Senhor, os meus pés são para ir à casa de Deus. Os meus pés são para falar, para me levar a falar do Senhor Jesus para outras pessoas. Olha quantas coisas nós temos que prestar atenção no nosso dia a dia. E as nossas mãos? Como é uma mão que não é sábia? É aquela mão que pega algo que não é dela. É aquela mão que eu uso para agredir o meu amigo, para bater no meu irmão. Isso não é sabedoria. Mas a minha mão que eu utilizo para ajudar o próximo, para ajudar na casa de Deus, para cuidar da natureza, para auxiliar minha mãe em casa, essa é uma mão que ajuda com que eu seja sábio, com que eu seja diferente. E os nossos ouvidos, crianças, principalmente nessa época que nós estamos tanto dentro de casa, não é mesmo?
Quantas coisas nós ouvimos às vezes que não agradam ao Senhor, que não nos edificam, que não nos ajudam a crescer. Sabe, aquelas músicas feias, aquelas palavras que não agradam ao Senhor Jesus. Isso não é ser sábio. Mas quando eu uso os meus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os louvores, olha como eu estou proporcionando crescimento. Salomão, ele sabia o que era prazeroso aos olhos do Senhor. Ele sabia coisas que o aproximavam de Deus. E nós também. Então, tudo na nossa vida, principalmente a nossa audição, que vai ficar na nossa mente e no nosso coração, nós temos que ser muito criteriosos nas nossas escolhas. E isso não é só de vez em quando, é todos os dias, criança. E por último, nós vamos falar sobre a nossa visão. O que você tem olhado? Aqueles programas de luta, de guerra, de briga, coisas que nos afastam do Senhor. Olha esse olhinho. Nós temos que servir a Deus com todo o nosso corpo. Então, essas coisas nós não devemos ver. Mas eu devo voltar o meu olhar para as coisas que me aproximam do Senhor, para o nosso alvo, que é o céu, que é Jesus, que é morar na eternidade com o Senhor. Então, assim como Salomão pediu a Deus sabedoria e o Senhor respondeu a ele, nós também hoje vamos pedir ao Senhor sabedoria para tudo que nós formos fazer. Ouvir, falar, andar, nós vamos pedir ao Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele irá te responder. E Ele vai te ajudar a escolher o que é bom e o que é mal. E assim, crianças, nós vamos agradar ao Senhor, assim como Salomão agradou ao Senhor. Ele soube fazer um bom pedido a Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria neste momento, que Ele nos ajude nessas escolhas de todo dia. Eu tenho certeza que o Senhor vai te responder. Vamos orar? Senhor Jesus, neste dia nós aprendemos sobre a escolha de Salomão e nós queremos te pedir que o Senhor também nos dê sabedoria. Que o Senhor nos ajude a cada dia, na escola, no nosso lar, com os nossos amigos, a fazer, Senhor, boas escolhas e a ser sábio, porque assim nós iremos agradar a Ti. Te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Agora nós vamos para o nosso versículo de hoje. O nosso versículo de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. E nos diz assim: dá, pois, ao teu servo sabedoria. Vamos repetir? Dá, pois, ao teu servo sabedoria. Para que nós devemos pedir sabedoria? A Deus. Nós somos servos de Deus. Então que nós possamos pedir ao nosso Deus sabedoria, crianças, todos os dias da nossa vida. Vamos repetir de novo? Dá, pois, ao teu servo sabedoria. 1 Reis 3:9. Esse é o nosso versículo de hoje. E agora nós vamos para a hora do nosso desafio de hoje. O nosso desafio são 3 perguntas com 3 alternativas. E você vai ver qual é a resposta e mandar lá no WhatsApp da tia Valéria, tá bom? Preste bastante atenção para você responder a alternativa certa. O que Salomão pediu a Deus? A. Riqueza. B. Sabedoria. Ou C. Vida longa. Pensa aí, responde. Segunda pergunta:
Qual foi o rei mais sábio da Bíblia? Rei Davi, rei André ou rei Salomão? Responda. Terceira pergunta, crianças. Qual é o nome do pai do rei Salomão? Alternativa A, Davi. Alternativa B, José. Alternativa C, Noé. Você sabe qual é a resposta? Então, esse é o nosso desafio de hoje. Nós aguardamos as suas respostas lá no WhatsApp da tia Valéria. Participe! Deus abençoe vocês! Beijo!